Olá, futuro tripulante de cabine. Então hoje eu venho trazendo um assunto sobre combate ao fogo e o uso de extintores. E claro, no final, como sempre eu faço, trazendo questões do piloto civil que também pode cair na sua prova da ANAC. Então vamos nessa. Bom, gente, como eu falei, hoje nós vamos tratar de um assunto da matéria de ESS, né, Emergência, Segurança e Sobrevivência, falando aqui do combate ao fogo primeiramente. Para iniciarmos, nós temos aqui o tetraedro do fogo. Então, começa aqui pela reação em cadeia, tem o combustível, tem o calor, que é a energia de ativação, e tem o comburente, que é o oxigênio. Então já vai anotando isso aí, porque isso aqui cai na prova da ANAC. Tá? Qual é o tetraedro do fogo? Aí você fala calor, combustível, reação em cadeia, comburente. Então primeiro vamos falar sobre o combustível. O que é o combustível? É o elemento que serve de campo de propagação do fogo que o alimenta. São eles: madeira, plástico, papel, graxa, tecidos, óleos, carvão e etc. São encontrados em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Para extinguir o fogo em combustível gasoso, o que é que faz? Corta-se o gás, retirando o material combustível através do isolamento. Tá? Então tudo isso aqui é pergunta de prova da ANAC. Tá? E o combustível, ele é um elemento indispensável para a eclosão do fogo. Próximo item é o calor. É o elemento que serve para dar início a um incêndio, que o mantém e que promove a sua propagação. São 3 formas de transmissão de calor de um corpo para outro: condução, convecção e irradiação. E também o calor, ele é um elemento indispensável para a eclosão do fogo. E para retirar o calor do fogo, né, para extinguir, o método usado é o resfriamento. Então, combustível é o isolamento e o calor é o resfriamento. O que é a condução? A condução é o processo de transmissão de calor através da proximidade de uma molécula a outra molécula de um material combustível, ou seja, transmissão de molécula a molécula. Então isso é uma pergunta de prova da ANAC. Tá? Então tudo que eu estou falando aqui, tudo isso cai na sua prova da ANAC. E nós vamos ver mais para frente nas questões do piloto civil, da plataforma. Tá? Convecção é um movimento de massas de fluido trocando de posição entre si. Então nós temos aqui o exemplo aqui, o ar-condicionado, né? E também o congelador, o exemplo de convecção. Irradiação é o processo de transmissão de calor através de ondas eletromagnéticas, ondas de calor. A energia emitida por um corpo, energia radiante, se propaga até outro, através do espaço que o separa. Então eu coloquei um exemplo aqui para vocês verem o que é a irradiação. Então, de frente a uma fogueira, o calor chega até a pessoa por meio da irradiação. Então esse é um exemplo, tá? Comburente é o elemento ativador do fogo. É extinto pelo método de abafamento. O oxigênio é um comburente que está no ar numa proporção de 21%. Também é um elemento indispensável para a eclosão do fogo. Então aqui a questão do oxigênio ser um comburente, né, que fala na proporção de 21%, aí a gente volta, né, sobre os elementos aí, que é 78% de nitrogênio, 21% de
oxigênio e o restante de outros gases. Reação em cadeia. O fogo gera mais calor. Esse calor provoca o desprendimento de mais gases que se inflamam, gerando mais calor, mais vapores e mais fogo. Então essa é a reação em cadeia. Para combater a reação em cadeia, age-se por extinção química. Então, diferente, né, da retirada do calor e também do combustível, né, que um é por isolamento, o outro por resfriamento, e reação em cadeia é por extinção química. E aí agora nós vamos para as classes do fogo. O primeiro é de classe A, que são os materiais de uso comum, que é a madeira, o tecido, a borracha, plástico. Os de classe B, que são líquidos inflamáveis, óleos, tintas e gases inflamáveis. De classe C, equipamento elétrico energizado, né, máquinas e motores. E o de classe D, que são metais combustíveis, como potássio, magnésio, sódio, titânio e etc. Aí vamos falar dos extintores. Os extintores são aparelhos portáteis operados por uma única pessoa em combate a princípio de incêndio, direcionando para a base da chama. Agentes extintores são toda substância ou material que pode ser utilizado para apagar incêndio. Os agentes extintores mais usados são água, pó químico, compostos halogenados, gás carbônico e espuma. Os extintores nas aeronaves estão alojados em locais de fácil acesso e rápido alcance, e os tipos mais comuns são água, para a classe A, CO2, halon, que é o BCF, que ele é pressurizado, o pó químico para classes B e C. Todos os extintores, quando usados, devem estar na posição vertical. Então, tudo isso aqui é assunto de prova da ANAC. Tá? Tudo isso que está aqui sobre extintores cai na prova da ANAC. Em aeronaves, são comumente encontrados extintores de halon 1211 e halon 1301, além de extintores com dióxido de carbono, CO2. O halon 11211 e 11301 são os agentes extintores mais utilizados em aeronaves, devido à sua alta eficácia e capacidade de extinguir incêndios em diferentes classes. O dióxido de carbono, CO2. Extintores de CO2 são usados para combater incêndios de classe B, líquidos inflamáveis, e C, equipamentos elétricos, sendo eficazes em aeronaves por não conduzirem eletricidade e não deixarem resíduos. Então, nas aeronaves, né, pode ser que em alguns outros modelos a gente encontre mais, mas os comuns que iremos encontrar são os de halon e os de dióxido de carbono. O extintor de halon, que é o mesmo freon, deve-se observar no cheque pré-voo a posição do manômetro na faixa verde, a fixação, lacre e a validade. Então ele está localizado nos toaletes das aeronaves, na parte inferior da pia, sob a pia, nos motores em aeronaves maiores e no compartimento de carga. Ao usá-lo para apagar fogo em cortina, poltrona ou papel, deve-se rescaldar os resíduos para que não haja reignição do fogo. Eu queria atentar essa questão aqui para vocês, que isso caiu na minha prova da ANAC. Então eles fazem uma pegadinha nessa parte que ele fala aqui, na parte inferior da pia, sob a pia. Então vai haver questões lá, caso caiam para vocês, que vai estar aqui, sob a pia e sobre a pia. Então eles fazem essa pegadinha, eu estou falando porque caiu na minha prova da ANAC. Tá? Então, as questões parecidas, mas o que mudava seria isso aqui. Uma estava sob a pia e a outra estava sob a pia. É bom prestar atenção nesse detalhe, tá? E aqui eu trouxe aquela tabela, né? Uma tabela que
a maioria do pessoal usa aqui, que é para a gente ficar ciente, né, qual tipo de extintor, para qual tipo de incêndio ele serve. Né? Isso aqui para casos não somente dentro da aeronave, mas caso a gente esteja em algum ambiente onde a gente puder ajudar, né, a gente ficar ciente quais os extintores certos para certa ocasião. E aqui está um exemplo, né, de como, ao pegar o extintor, né, o que é que tem que fazer, quais são as partes que tem ali. Então, primeiramente, né, a gente tira o lacre, aí puxa a trava, né, que fica ali no gatilho, segura aí pela alça e vai apertando o gatilho. Já a parte da mangueira a gente coloca na base da chama, né, e aí vai ativando o extintor até que a gente consiga apagar o fogo. E aí, ó, além dos extintores, as aeronaves elas possuem outras ferramentas, né, de combate ao fogo. No caso ali na primeira foto ali, né, nós temos ali um comissário, né, devidamente uniformizado, usando os EPIs para conter um fogo a bordo. Né? Então aí nós temos a machadinha, nós temos o CAF, né, que é aquele capô que ele está usando, que é o capô anti-fumaça. Tem as luvas de amianto, que também ele está ali usando. Tem o óculos contra a fumaça. Né? E nós vemos ali que ele está com o extintor na mão também. E dentro da cabine de piloto, né, eles possuem esse material também, a machadinha, o capuz, as luvas e o óculos. Outra ferramenta que ajuda no combate a incêndio, né, são os detectores de fumaça nos banheiros, nos toaletes. Né? Então eu trouxe uma foto aí também, esse exemplo, que está aí, é um sistema preventivo de fogo nos toaletes. Então o que acontece, né, caso haja algum princípio de incêndio no toalete? Eu coloquei o exemplo aí embaixo, né? Abrir uma fresta ou fazer um furo na parte superior da porta do toalete e descarregar um extintor de halon. Tá? Então tá aí um exemplo, o que deve ser feito ao detectar um princípio de incêndio no banheiro, no toalete no caso. E aí eu trouxe esse exemplo aqui, nessa foto aí, né, que foi um acidente de um Boeing 707 da Varig, o Varig 820, que ele teve que fazer um pouso em Orly, em Paris, né, no ano de 73, causado, né, segundo os relatos, por cigarro. Então depois disso acontecido, foi que colocaram avisos para que não fumassem a bordo, né, para que não fizesse uso de cigarro, também nos banheiros, para que não jogassem cigarro nos banheiros. Aí depois eles implantaram cinzeiros nas poltronas, mas futuramente eles viram que tinha que colocar os detectores de fumaça, e assim foi feito, e logo também foi proibido fumar a bordo. Então, se você tiver alguma pergunta, algum comentário, pode escrever aqui embaixo. Se tiver alguma coisa mais para acrescentar, também pode fazer o seu comentário. Tá? Então vamos lá para as questões da plataforma. Então, gente, como eu sempre faço, né, eu vim trazer aqui as questões da plataforma Piloto Civil, que é uma das plataformas que mais aprovam comissários, pilotos e etc. Tá? Relacionado ao assunto que nós acabamos de estudar, nós acabamos de ver, sobre combate a incêndios, sobre o uso dos extintores. Tá? E aqui tem a primeira questão. Né? No cheque pré-voo do extintor de halon, deve-se observar
Fixação lacre, ponteiro do manômetro na faixa verde, validade. Localização, presença, ponteira do manômetro na faixa verde, lacres intactos. Lacre, máscaras compatíveis, fixação e ponteiro do manômetro na faixa verde. Posição, tarja verde e lacre. De acordo com o que nós vimos na aula, né, no cheque pré-voo, nós temos que verificar a fixação, o lacre, ponteiro do manômetro na faixa verde e validade. Então a resposta correta aqui é a letra A. Indique a classe do fogo cujo combustível é material sólido ou fibroso e do qual resultam resíduos. A, D, C e B. Bom, o material sólido que resulta em resíduos é o material de classe A, que é madeira, é papel, é plástico. Isso é quando você queima algum deles, né, ele sempre vai deixar um resíduo ali no local. Então é o fogo de classe A. O agente extintor do tipo BCF é conhecido na aeronave no sistema portátil interno, portátil externo, fixo interno, fixo externo. Tá, o BSF ele significa bromoclorodefluometano. Então, ó, bromocloro, o C e o F de fluometano. E na aeronave ele é conhecido como sistema portátil interno. Então, essa é a letra A. Ao identificar um foco de incêndio a bordo, o comissário deverá prioritariamente comunicar o fato pessoalmente ao comandante, trancar o compartimento afetado pelo fogo, retirar os passageiros próximos ao local. Letra D, extinguir o fogo. Olha aí uma pergunta a se pensar, né? Então, qual é a prioridade ao você se deparar com um incêndio a bordo? A prioridade aqui é você extinguir o fogo, né? As outras coisas você faz depois, comunicar ao comandante se for o caso, né? Trancar um compartimento não, que você tem que apagar o fogo. Você não vai simplesmente dar um fogo no toalete, você vai chegar e só trancar e deixar lá o fogo à toa, né? Não, você primeiro tem que extinguir o fogo, a prioridade. O agente extintor utilizado no PQS é areia branca ou sulfato de alumínio ou bicarbonato de sódio, talco de areia branca, talco ou bicarbonato de sódio. Então, PQS é uma sigla para pó químico seco. Eles colocam PQS, que é o pó químico seco. E o material aqui é o sulfato de alumínio ou bicarbonato de sódio. Esse é o material do extintor. A combustão, além do combustível, é uma reação química que depende de oxigênio e calor, combustível e oxigênio, uma fonte de calor, comburente, O2 e calor. Então, de acordo com nós vimos na aula, né, aqui é oxigênio e calor. Dispositivo de prevenção de incêndio localizado nos toaletes da aeronave. Extintor fixo de H2O, alarme automático, sensor manual de fumaça, detector de fumaça. Lembra aquela fotinha que eu coloquei lá como exemplo, já bem no finalzinho da aula? Então, sistema de prevenção nos toaletes é esse aqui, ó, o detector de
O fogo nos motores ou reatores de uma aeronave durante o voo será extinto através de ar frio de compressor da turbina, sistemas fixos de acionamento manual, sistemas fixos de acionamento automático, extintores portáteis de PCF. Então, se está lá um fogo, né, no motor ou algum reator da aeronave, né, durante o voo, se o avião está voando, né, então qual é o sistema que vai apagar esse fogo? Né? Então é o sistema fixo de acionamento manual. Por isso que existe os sistemas fixos e portáteis de extintores. Então esse aqui é um dos sistemas fixos, que o avião está voando, você não vai sair da aeronave para ir lá fora apagar um fogo, apagar fogo de uma turbina, né? Não tem como. Os extintores fixos estão localizados em compartimentos sob a pia dos lavatórios, nas galhas e na cabine de comando, sobre a pia dos lavatórios, nas galhas e no compartimento de carga, sobre a pia dos lavatórios, nos motores e no compartimento de carga, sobre a pia dos lavatórios, nos motores e no compartimento de carga. Aí a questão que eu falei, essa mesma questão, desse mesmo jeito, caiu na minha prova da ANAC. Desse mesmo jeito que está aqui. Então, olha, lembra que eu falei da pegadinha? É isso aqui, ó. A palavra sob a pia e sobre a pia, né? Então há uma diferença aí. Mas a resposta correta aqui, ó, é a letra D, sob a pia dos lavatórios, nos motores e no compartimento de carga. Então, olha a pegadinha aí, tá? Fica alerta. Pode-se dizer que agentes extintores são aparelhos que operam com água, toda substância ou material que pode ser utilizado para apagar incêndio, equipamentos de combate ao fogo, elementos treinados que combatem o fogo. Então aqui a letra B, toda substância ou material que pode ser utilizado para apagar incêndio. Havendo um foco de incêndio em um toalete e estando a porta do mesmo muito quente, antes de abri-la para combater o fogo, deve-se vestir um capuz anti-fumaça e entrar imediatamente no toalete, solicitar a um tripulante técnico instruções sobre os procedimentos que deverão ser adotados, informar os passageiros todos os procedimentos que serão adotados para que os mesmos permaneçam calmos, abrir uma fresta ou fazer um furo na parte superior da porta do toalete e descarregar um extintor de halon, de preferência. Então isso nós também vimos na aula. Então é isso aqui, ó. Abrir uma fresta ou fazer um furo na porta. Por quê? Vai estar lá o fogo, você não vai saber qual a temperatura está lá dentro, qual a temperatura da fechadura da porta. Então não é simplesmente você chegar lá, meter a mão com a luva e querer abrir. Você não sabe como é que vai estar a situação lá dentro. Então o recomendado é isso, você fazer um furo, né, e descarregar o extintor de halon. Havendo um curto-circuito em lâmpadas, fios ou interruptores com princípio de incêndio, deve-se primeiro combater o fogo com o extintor apropriado e, depois desligar a corrente antes do rescaldo, utilizar extintor de halon e fazer o rescaldo somente, desligar a corrente elétrica do local e extinguir o fogo com o extintor adequado, jogar sobre o fogo água ou qualquer líquido disponível. Então, aqui nessa questão é desligar a corrente eletrônica do local e extinguir o fogo com o extintor adequado. É o mais correto a fazer. Jamais jogar água sobre fios e essas coisas assim. A necessidade de uma evacuação de emergência se tornará evidente quando houver fogo intenso dentro e fora da aeronave, ocorrer defeitos no forno da galley, uma passageira estiver em trabalho de parto, qualquer tripulante tiver problema de saúde. Então aqui, como nós estamos falando de fogo, de combate ao fogo, né, uma emergência evidente é quando houver fogo intenso dentro ou fora da aeronave.
A água do extintor de água portátil dos aviões não deve ser bebida nem atingir as mucosas, pois não pode ser filtrada, não pode ser fervida, contém glicol anticongelante, é pressurizada. Então a água do extintor, né, de repente acontece alguma emergência ou está alguém ferido, você não pode pegar aquela água e beber ou querer fazer alguma coisa com ela, né, porque ela contém o glicol, o anticongelante. Tá? Não pode se utilizar para nada a não ser para combate a incêndio. Um dos componentes do sistema de prevenção contra fogo localizado nos toaletes das aeronaves, na parte inferior da pia, é o Circuit Breaker, Smoke Detector, extintor fixo de neon, extintor fixo de halon. Então, aqui, né, é o extintor fixo de halon. Letra D, eu marquei a letra C. Então é uma coisa que você se confunde aqui, ó, o neon com o halon, tá? Enfim. Todos os extintores, quando usados, deverão estar na posição vertical, vertical invertida, horizontal inclinada, horizontal. Então, de acordo com como nós vimos lá, todos têm que estar na posição vertical, ou seja, em pé, né? Uma das causas mais comuns de incêndio em uma aeronave está relacionada a derramamento de combustível, tanques da aeronave cheios, curtos-circuitos devido a materiais elétricos e eletrônicos, pintura da aeronave ser feita com material combustível. Então, uma das causas mais comuns, né, é o curto-circuito devido a material elétricos e eletrônicos. O extintor de água é indicado para a classe de incêndio C, D, A ou B. Então já vimos uma questão aqui, é o de letra A, que é os resíduos sólidos. O sistema fixo de extinção de incêndio nos toaletes é acionado automaticamente quando a temperatura atingir 104 graus Celsius, 174 graus Celsius, 174 graus Fahrenheit, 70 graus Fahrenheit. Então esse sistema fixo nos banheiros, né, por isso que existem os sistemas fixos e portáteis, né, ele é atingido automaticamente quando a temperatura chega a 174 graus Fahrenheit, que também equivale a 79 graus Celsius. Então, quando chega essa temperatura lá no toalete, automaticamente esse sistema ele é acionado para conter o princípio de incêndio lá dentro, Os sistemas de combate ao fogo a bordo são classificados como de resfriamento e quebra de reação em cadeia, portáteis e recicláveis, fixos e portáteis, fixos e recarregáveis. Então olha aí o que a gente estava falando, né? Então sistemas de combate a fogo, eles são fixos e portáteis. Tem os fixos, que são os que ficam lá no toalete, os que ficam lá nas turbinas, nos reatores, são os extintores fixos, os extintores fixos, né, que são acionados pela cabine de comando ali, pelo piloto ou pelo copiloto. Então esses são os fixos. Já os portáteis é aqueles que a gente pode retirar, que fica geralmente ali na galley, né, que a gente pode retirar e poder usar para extinguir algum fogo, tá? Então essas foram as questões, né? Eu errei uma aqui, que eu me atrapalhei com o extintor de neon e extintor de halon, mas enfim, é assim mesmo, tá? Mas lembra que a correta aqui é a letra D, extintor fixo de halon.
E peço, se você gostou desse vídeo, que você curta, compartilhe com seus amigos. E se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode deixar nos comentários aqui abaixo. E até a próxima.